Bora, Fel, para as informações do Corinthians nessa sexta-feira. O Timão enfrenta o Vitória amanhã fora de casa e já tem desfalque pro jogo de manhã da rodada do Brasileirão. Seguindo as informações, deixe o seu like, já comenta seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 1-0 pro Corinthians. Queira saber muito do seu placar? Se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nas últimas rodadas. É o caso do adversário do Corinthians nesse final de semana, e aí os santistas estão torcendo pelo Corinthians também, porque essa partida contra o Vitória é importante para muita gente. Tem atualizações sobre o Hugo Souza, Jalili? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia aos amigos aí do estúdio, também ao fã de esporte. É isso, o Corinthians segue a preparação para encarar o Vitória neste sábado, às 4 horas da tarde, no Barradão, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão treina neste momento no CT Joaquim Grava, faz o último treino antes de embarcar para Salvador, viagem que será nesta noite. Tem atualização sobre o Hugo Souza, sim, Bruno. O Hugo Souza não treinou nesta sexta-feira, seguiu tratando na fisioterapia, ele que sofreu um trauma no ombro esquerdo na última rodada, na partida contra o Atlético Mineiro. Depois de exames, teve constatada uma luxação acromioclavicular no ombro e por isso ficou ao longo dessa semana toda, inclusive nessa sexta-feira também, com a fisioterapia. Não treinou com o restante do grupo, então também não deve viajar para Salvador. Caso ele realmente não tenha condições, não esteja na lista de relacionados, o titular será o jovem goleiro de 20 anos, Felipe Longo, que fez a sua estreia pelo profissional do Corinthians no clássico contra o Santos, na derrota por 3-1 na Vila Belmiro. O Dorival, além desse problema no gol, também tem desfalques na lateral direita e no meio de campo, já que os titulares Maicon e Mateuzinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Corinthians vem de uma vitória, contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena e segue tentando, Bruno, para tentar voltar à primeira parte da tabela, já que é o 11º colocado com 36 pontos. Já o Vitória, como você falou, tá em outra briga, a briga contra o rebaixamento, vem de um importante resultado, venceu o Santos, um adversário direto nessa luta na Vila Belmiro por 1-0 e agora então segue lutando, é o 17º, está atrás do Santos porque tem uma vitória a menos em relação ao Peixe, mas fato é que nesse final de semana o torcedor do Santos vai torcer para o Corinthians porque Vitória e Santos têm o mesmo número de pontos, então para o Santos seria mais negócio o Corinthians vencer esse final de semana, Bruno. Boa, obrigado, viu, Jalili? É importantíssima essa rodada, então, também para esses clubes que estão ali na parte de baixo da competição. Rodada no final de semana e a situação financeira do Corinthians continua preocupada, muito preocupada. Nesta quinta-feira, o Alvinegro recebeu o relatório de uma consultoria com análise das finanças dos contratos do clube. O documento aponta cláusulas danosas ao Corinthians e considera a recuperação judicial como uma alternativa para a crise financeira que o time atravessa. A consultoria foi contratada ainda quando o presidente era o Augusto Melo, mas o relatório só saiu nesta semana porque o clube ainda não tinha pago o serviço. E como eu disse ontem, o Corinthians paga de juros diariamente, por causa das suas enormes dívidas, R$1 milhão. 30 milhões de reais só de juros ao mês, 360 milhões de reais de juros ao ano, por aí. Vamos falar agora das notícias do time, que, alheio a toda essa loucura financeiro-administrativa, segue tocando o barco. A assessoria de imprensa do Corinthians não confirma, quer aguardar até o último instante, que seria o treino desta sexta-feira pela manhã, mas praticamente o goleiro Hugo Souza vai estar de fora do confronto contra o Vitória no sábado em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. O Hugo Souza tem um problema no ombro esquerdo, ele mais uma vez no treino desta quinta-feira não foi a campo, segue o tratamento, ou seja, não treinou a semana inteira com os companheiros, deve ser um dos desfalques do técnico Dorival Júnior. O Corinthians tem um bom retrospecto contra o Vitória, não perde desde o Campeonato Brasileiro de 2017, quando foi derrotado em casa por 1-0. O Corinthians, nos últimos 7 jogos, acumula então 4 empates e 3 vitórias contra o time baiano e precisa do resultado jogando em Salvador. Hoje, o Alvinegro Paulista está em 11º lugar, bastante embolada a parte baixa da tabela de classificação, com 36 pontos ganhos. O Vitória é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, com 31.
pontos. Ou seja, apenas 5 pontos separam as duas equipes. Como a gente disse, sem o Hugo Souza, neste treinamento de quinta-feira, o técnico Dorival Júnior fez um treinamento tático e também trabalho com vários setores do elenco, se preparando, claro, o time do Corinthians para essa partida importante que vai acontecer no sábado às 4 da tarde no estádio Barradão, em Salvador, contra o Vitória. Jogo bastante importante nesse campeonato que está bastante equilibrado. O Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira. Com o Hugo Souza ou sem Hugo Souza? Provavelmente sem o goleiro titular, com o jovem Felipe Longo ganhando mais uma vez a oportunidade de atuar na meta corintiana. Sobre essa partida diante do Vitória, que acontece no sábado, no Barradão. E, gente, eu tô muito preocupado com esse jogo, porque assim, o Corinthians já tem alguns desfalques super importantes. O Vitória vai fazer uma guerra nesse jogo pela condição de tabela. Tem uma condição nova de Z4 estabelecida no campeonato depois dos últimos resultados do próprio Vitória. Então, dependendo do que acontecer nessa rodada, começa a ficar complicado para todo mundo. E o Vitória passa a ser um time em ascensão que está crescendo na hora certa para escapar. Ou não. Ou ele ainda está no Z4. Ou daqui a pouco ele tropeça, o Corinthians consegue uma vitória e a situação se define por isso mesmo. Agora, é a chance que o Vitória tem. E, por outro lado, a gente sabe que... Eu estou fazendo esse alerta, né? O Corinthians muitas vezes escolhe alguns jogos para jogar. Quando tem muitas vezes um jogo longe, fora de casa, e os caras pensam assim, é o Vitória, tá lá no Z4, não vou me esforçar tanto assim como foi contra o Sport, perdeu por 1-0. O foco mesmo tá lá na semifinal da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro. Tem 9 jogos aí pra gente só soltar a musculatura, não livrou ainda do rebaixamento, não vai cair, evidentemente. Não dá tempo de cair, né? Porque embora não tenha alcançado a pontuação, tem equipes piores, tem equipes que estão enfrentando muitas dificuldades, tem uma tabela muito mais difícil, que é o caso do Santos. O Atlético Mineiro também está meio atrapalhado aí com a Sul-Americana, então isso pode prejudicar. O próprio Inter não vem jogando absolutamente nada e se atrapalhou nos últimos jogos. Tinha um jogo a mais, perdeu para o Bahia, já não tem mais esse jogo a mais. Então, assim, tem muitas equipes na frente do Corinthians. Só que o que eu quero dizer com isso, não dá para relaxar tanto assim, né? É um jogo que você precisa encarar com seriedade. E tem desfalques significativos, né? A ausência do Hugo Souza, que não treinou mais uma vez, 4º dia sem treinar por conta da luxação no ombro, já dá pra gente imaginar que ele não vai pro jogo, né? A menos que um milagre aconteça no último treinamento, antes da viagem para Salvador, né? Nessa sexta-feira, que ele treine e vá pro jogo, que eu não acredito. Então o Felipe Longo deve ser o titular, segundo jogo dele como profissional, depois da estreia diante do Santos, lá no Clássico na Vila Belmiro. Então, Felipe Longo titular na defesa, o André Ramalho tá de volta, treinou entre os titulares, então deve ser zagueiro ao lado do Gustavo Henrique. O Matheus Bidu na lateral esquerda e na direita o Mateuzinho está suspenso. Para a vaga do Mateuzinho, o João Vitor Jacaré, ele é um menino da base que não tinha tido o seu contrato renovado, então houve até uma cautela excessiva, um menino que ficou mais no sub-20 do que no profissional, já teve alguns jogos no profissional, mas não conseguiu ter sequência ainda. Acho muito difícil que ele estreie nesse momento. Ele não é a primeira opção. A primeira opção, ela tem sido o Charles, que já foi utilizado nessa posição, que se recuperou de dores no joelho, na verdade, que ele estava tendo, e o Dorival deve utilizar o Charles nessa posição. Agora, o que me preocupa é que o Félix Torres treinou nessa situação, nessa posição, e o Dorival, logo que ele sacou o Félix Torres do time ali, quando, enfim, aliás, foi antes de utilizar o Charles, ele argumentou que o Félix tinha feito alguns bons jogos na lateral e que estava até sendo elogiado pela imprensa. E realmente, tá? Ele fez 2 ou 3 jogos em que, sim, ele foi melhor na lateral do que como zagueiro. É que depois ele comprometeu tanto que a gente entendeu que ele tinha a posição melhor dele era no banco de reservas, né? Ou, né, sem estar no clube. Mas, enfim, né, jogador contratado não tem muito o que fazer. Agora, ele treinou. Então, o Charles é o favorito para a função, mas eu não me surpreenderia se o Félix Torres fosse o lateral direito nesse jogo. É fora do estado de São Paulo, então não tem aquela pressão do estádio, né? Então daqui a pouco ele pode colocar um jogador mais contestado até para recuperar, sabe?
tem que pagar 40 milhões aí, né, para derrubar o transfer ban dele, então é um jogador que está envolvido também nessa polêmica. Daqui a pouco o Dorival pensa assim, bom, se eu botar ele vai bem, dá uma amenizada pelo menos, né? Sei lá, tô conjecturando aqui. Indo para a parte prática, o Charles e o Félix Torres são os candidatos a essa vaga no Mateuzinho. Meio de campo, Ranieri, o Carrilho chegou a treinar entre os titulares, mas eu, cara, acho muito difícil que ele comece o jogo depois de tanto tempo parado e de uma recuperação por uma lesão grave, mesmo que ele tenha estabelecido uma volta prematura não digo, né, mas antecipada, vamos colocar dessa maneira. Acho muito difícil ele começar, mas ele treinou entre os titulares. Só que aí você tem Martínez e Bidon, né? Você tem Ranieri, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro. Esse seria o meio campo. Se ele quiser botar o Carrilho na do Martínez, bom, poder ele pode. Eu só acho arriscado. E o ataque do Memphis e do Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Vitória neste sábado. E aí, como eu falei, se você olhar a tabela do Corinthians, o Corinthians tem 36 pontos. A nota de corte hoje está 42. Então, teoricamente, o Corinthians com mais duas vitórias, ele estaria salvo do rebaixamento. Mas vamos colocar 3 para bater 45, porque se a nota de corte ela tá baixa mesmo nesse campeonato, ela não vai oscilar tanto assim. 45 é um númerozinho mágico, né? Então, se você pensar que hoje está em 42, mas pode voltar para 39, 40 pontos, pode ser que tenha equipe que escape com 41. Realmente a régua está muito baixa esse ano. 45 é fato que escapa. Para 45 são 3 vitórias. Então, vamos tentar achar 3 vitórias do Corinthians aí nos próximos jogos. Esse diante do Vitória, vocês acham que vai rolar uma vitória? Eu acho difícil, tá? Acho difícil. Acho que se empatar é lucro e é um bom resultado diante do momento que está vivendo o Vitória. Depois o Corinthians recebe o Grêmio. Vou tentar ser isento aqui, imparcial. Eu acho que dá para o Corinthians vencer. O Grêmio também está em ascensão no campeonato. Mas é um jogo em que o Corinthians tem condições de vencer o Grêmio. E é um confronto totalmente direto ali, né? Pelo menos por uma vaga em Sul-Americana, sei lá. Eles estão disputando a mesma coisa, mesmíssima coisa na tabela. Ambos, nesse momento, né? Lembrando que isso é daqui 2 jogos. Nesse momento, eles têm 36 pontos. Vamos lá. Bragantino fora. Cara, esse é um jogo que dá pro Corinthians ganhar. Quando a gente pensa assim, dá pra beliscar uma vitória dos jogos fora, pra mim, esse é o jogo. Contra o Bragantino fora, porque o Bragantino é dos piores times do campeonato nos últimos... Cara, pelo menos no segundo turno. Então, acho que dá para beliscar uma vitóriazinha aqui. Aí, o Corinthians recebe o Ceará. É outro jogo que dá para vencer. Pô, daqui a pouco você vai me dizer que o Corinthians vai vencer todos os jogos. Tô colocando como possíveis, tá? Resultados possíveis. Até aqui ele já teria achado 3 vitórias. E aí a gente já tá na 33ª rodada. Aí agora começa a dificultar, porque aí você tem, vamos lá, o São Paulo em casa. Dá pra ganhar, é um majestoso, é um clássico, o São Paulo tá numa draga, mas como é que vai estar lá nesse momento, né, na 34ª rodada? Mas é clássico, né, então a gente tende a ser um pouquinho mais cauteloso. Depois, Cruzeiro fora. Aqui difícil, tá? Difícil. Aqui já vou colocar como difícil. Depois você tem o Botafogo em casa. Dá. Acho que é uma boa possibilidade. Depois você tem o Fortaleza fora. Também dá. Com a atual situação do Fortaleza, eu acho que também dá. E fecha com o Juventude em casa. Cara, eu tava mais preocupado antes de olhar essa tabela. De verdade. Não que o Corinthians esteja jogando o melhor futebol do mundo, muito pelo contrário. Mas... em comparação com outros adversários que estão ali naquela zona intermediária, né, entre o Z4 e uma zona de Sul-Americana, o Corinthians tem uma tabela interessante. Não vou dizer que é fácil, porque nenhum jogo é, mas é interessante. Com equipes que não estão vivendo um bom momento e que o Corinthians possa conseguir beliscar suas vitóriazinhas, né, mesmo sem jogar tão bem, porque os adversários realmente estão fazendo campanhas ruins. Então é o que eu digo. Questão de rebaixamento, mesmo que o Corinthians ainda nesse momento não tenha atingido a pontuação necessária, esquece. Não tem como a gente falar sobre isso nesse momento. Não existe essa possibilidade. E precisa de 2, 3 vitórias, vai achar nesses próximos jogos, tá? A questão é que nesse jogo contra o Vitória,
eu acho difícil até pontuar nesse jogo. Então, se voltar com empate, não acharia mau resultado diante das circunstâncias. Vocês acham que eu estou exagerando pelos desfalques, pelo momento do Vitória, pelo jogo sendo Barradão? Eu acho que se voltar com um pontinho lá, tá ótimo. Não que você vá para empatar, você vai para tentar ganhar. Mas se voltar com empate, claro que depende das circunstâncias, né? Nesse momento eu não tô achando de todo ruim. Porque aí na sequência tem alguns joguinhos aí que eu acho que o Corinthians consegue beliscar 3 pontos, algumas vitórias, e aí dá uma tranquilidade maior, chega numa zona de Sul-Americana, quem sabe briga por um G6, G7, G8, a gente não sabe como vai ser, e pensa lá na semifinal da Copa do Brasil. O que vocês acham? E dos substitutos, Felipe Longo, Charles ou Félix Torres e Martínez ou Carrilho no meio. Monta a tua escalação aí. Então é isso, Fiel. Alguns cortes para vocês aí, atualizando as últimas informações do Timão. Cara, agora o Santista vai ter que torcer pra gente aí contra o Vitória, né? Santos aí que pode ser bi-rebaixado. Mano, seria muito da hora com o Neymar ainda, né? Ser bi-rebaixado com o Neymar. Mas, cara, amanhã Corinthians não tem essa se vai ajudar, se vai prejudicar o Santos. O negócio é vencer. Como o Chico falou, tentar chegar aos 45 pontos, mano. 42 pontos, eu não confio, não. Ainda tem esse negócio aí do transfer ban, cara, que qualquer momento pode levar uma taca de 6 pontos ali. Então vamos fazer 45, 48. Mano, vencer todos os jogos que puder, fazer ponto fora, ganhar em casa pra gente ficar tranquilo. Eu sempre bato na tecla que a gente, na última rodada, tem que poupar o time, cara. Chegar contra o Juventude, em casa, colocar um time reserva ali pra gente poder ir fresco contra o Cruzeiro, que já era quarta-feira, mano. A rodada termina no domingo. Então, cara, é importantíssimo você ter o time descansado. Provavelmente o Cruzeiro também vai ter o time descansado, porque eles não vão estar na briga por título, já vão estar classificados ali para Libertadores, provavelmente. Então, a gente tem que, né, começar a buscar esses pontos aí, né? Cara, esses jogadores aí, pelo amor de Deus, cara, muito jogo que os caras escolheram pra jogar, andaram em campo. Eu não consigo entender essa teoria desses caras, mano. Nunca vai entrar na minha cabeça você entrar num jogo pra fazer corpo mole ali, pra não ganhar. Nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca, nunca, nunca. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, é nóis.